Então, vamos pegar a palavra de Deus, abrir no Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Amém, povo de Deus? Então, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se aí uma grande multidão. Reuniu-se uma tal multidão, melhor dizendo, que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os ensinava. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Veja a palavra de Deus em sinal de respeito à palavra do Senhor. E é interessante essa palavra que vem para cada um de nós nesse grupo de hoje, que fala sobre cura. Aqui diz que alguns dias depois. O que significa isso? Alguns dias depois. Significa que antes, aqui no capítulo 1, aconteceram inúmeras curas. Você pegar aqui do ladinho da tua Bíblia, tu vai ver que várias curas aconteceram, vários demônios foram expulsos de pessoas por Jesus. Então, todos que estavam com Jesus sabiam que aquele homem, o que ele fazia, era algo diferente. Por isso que uma multidão o acompanhava. Para onde ele ia, uma multidão ia com ele para lá e para cá. O grande problema da multidão é aquilo que nós falamos. São as pessoas que estão ali por curiosidade, para ver o que vai acontecer. Às vezes até para atrapalhar aqueles que estão querendo se converter. Às vezes até serve para levar o outro a desistir e não perseverar naquilo que está querendo para a vida dele. Então, são pontos importantes que nós temos que entender aqui. Primeiro, a multidão. Aliás, primeiro, Jesus já vinha operando os milagres. Segundo, a multidão, que estava ao redor ali. Terceiro, 4 homens resolvem levar um paralítico que não tinha como chegar na casa onde Jesus estava. Os amigos não conseguiam entrar, porque a multidão não permitiam. É interessante isso, né? A pessoa mais necessitada, um homem na maca, um paralítico, e quem estava ao redor não deixava ninguém passar. Isso chama-se egoísmo, né? A pessoa egoísta, até na oração, até em questão de fé, ela é egoísta. Porque se aquela multidão está ali e vendo uma pessoa na maca,
querendo ver Jesus, ninguém deixava, ficava todo mundo juntinho. Aqui não. Não abre, não, se abrir aqui, vai passar aqui no meio. E não deixava ninguém passar. Então, aqueles homens estavam com o paralítico, tomaram uma decisão. Vamos pelo telhado. E subir no telhado não é algo fácil. Subir no telhado é você pegar aqui, vamos subir ali rapidinho, vamos passar um zap, alguém traz uma escada maior aqui. Foi difícil para eles. Ainda mais carregando um homem numa maca, numa padiola, numa maca. Então, o terceiro ponto para que nós possamos analisarmos. Você tem que andar com pessoas que te levem a Jesus. Aqueles amigos verdadeiros que iriam por todo custo levar aquele homem paralítico ao encontro de Jesus. Então, você deve caminhar com pessoas que queiram te levar para junto de Jesus. Você deve caminhar com pessoas que queiram estar dispostas e queiram viver aquilo que você está vivendo. O que é? Estar buscando a Jesus. Se você convive com pessoas que não buscam Jesus, dificilmente tu vai resistir às tentações, às ofertas, os convites que vão surgir para isso e para aquilo para você. Vão te chamar para uma festa na quarta-feira, vai ter um retiro no final de semana, vamos falar assim, vamos para a praia, vamos para Quatiara, vamos para Piratininga, sabe para onde tu vai, Cambuinhas, vamos para lá, mas vamos deixar para a semana que vem? Não, meu, vai agora, porque senão vai acabar a praia, não vai ter mais sol, aí você vai acabar indo para lá também. Então, cuidado, procure andar com pessoas que possuem a bênção de Deus. Pessoas que estão dispostas a te levar, repito, para junto de Deus. Porque, lembre-se, que por você ter a bênção, o inimigo ele vai sempre tentar desanimar, ele vai te mostrar que a enfermidade é culpa de Deus, ele vai te falar que teu problema é culpa de Deus, e aí as pessoas que estão ao teu redor, se não forem pessoas de Deus, acabam querendo te levar para outros lugares, levando você para ter as soluções de problemas dificílimos, achando que é fácil. Então, caminhe com quem tem a bênção, porque você é um abençoado. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, meu irmão, caminha com quem tem a bênção, fala para ele. Então, o primeiro passo é esse, caminhe com quem tem a bênção. Você precisa caminhar com aquela pessoa que tem a bênção, porque senão você não vai resistir. Porque o que vai acontecer? Os problemas que todos nós temos, a enfermidade não marca dia, não marca hora, não marca questão social, ela vai chegando. Ela chega. E se você estiver do lado de pessoas que querem te levar para junto de você mesmo, elas vão ficar te fazendo carinho, falando assim, a enfermidade não é fácil não, né? Todo mundo fica doente mesmo, né? Todo mundo fica doente. E você chorou, ela vai chorar também. Porque, às vezes, as pessoas que estão doentes, elas querem bajuladores. Elas gostam de pessoas que bajulam, que ficam ali no ego, falando. Aí, quem está doente também começa a alimentar a alegria. Até a alegria está doente. Aí, eu estou mesmo, muito mal mesmo. Eu não estou bem. Aí a outra vai para a raça. Aí dá um beijo. Meu amor, é assim mesmo, né? Doença. Aí eu deita na cama comigo, fica comigo aqui, vem cá, fica aqui, faz carinho, tudo para fazer o outro se achar que está tudo bem doente. Mas a doença não vem de Deus. E às vezes as pessoas ficam acalentando e falando, e vai levando o outro a acreditar que ele está certo aquilo ali. E é necessário ter uma reação interna para acreditar, primeiro, que Deus é capaz de curar você. Se não houver essa reação interna, o exterior e nada acontece. Jesus, quando perguntou a Bartimeu, o que você quer que eu faça? Bartimeu era aquele homem cego, que ficou gritando, Jesus, tem piedade de mim. Ele queria ouvir dele, saber dele, o que realmente você quer que eu faça. Deus quer ouvir de cada um de nós o que nós estamos realmente decididos a querer. Você tem que querer.
Porque se você não tiver a tua vontade de volta, o inimigo, ele rouba a vontade, ele rouba o querer. Você tem que entender que o querer é teu e o poder é de Deus. Então, você tem que querer o quê? Ser curado. Você tem que acreditar que Jesus pode curar você. Você tem que acreditar que Ele pode realizar o impossível na tua vida. E quantos casos que nós sabemos de pessoas que estavam já condenadas à morte, que já estavam ali tudo certo, já estava tudo certo para a morte, e aí, do nada, aquela pessoa recupera a saúde e ninguém tem como explicar, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Há anos atrás, eu teria uma reportagem sobre isso, uma mulher que ela contraiu um câncer na garganta e ela ficou muito mal. O hospital, por fim, não tinha mais nada a realizar, fazer mais nada. A medicina chegou no limite e então encaminharam ela para casa de novo, para ela passar os últimos tempos em casa. E ela viu pela TV, em tal lugar, que teria uma missa acontecendo, uma missa que estava orando pela cura, porque toda missa é de cura e libertação. E aí naquela missa, o padre, ele, em determinado momento, pode a missa, algo assim, ele fazia umas orações, e ela foi nessa missa. E chegando na missa, ela era uma missa muito cheia, e ela ficou lá atrás, e ela, como estava com câncer na garganta, até um lençol usaram, porque a saliva corria pela boca. E quando foi proclamado que o Senhor estava curando uma pessoa de câncer, e na hora da comunhão, o ministro da Eucaristia foi até lá atrás, estava dando comunhão, foi e até chegou a ela, e ela comungou o corpo de Jesus, o sangue, foi para casa. No outro dia, ela sentiu-se melhor. Uma semana melhor ainda, e ela começou a comer, coisa que ela não fazia antes. Resumindo a história, alguns meses depois, ela voltou na médica que havia diagnosticado o câncer, e chegando ali, a médica olhou e não a conheceu, até na própria fisionomia, que era outra, e mais ainda, pediu os exames todos, e ela falou com o resultado do exame: a senhora não tem mais nada, a senhora está curada. Não sei como, mas a senhora está curada, porque para Deus nada é impossível. Ela acreditou que indo naquela missa, ela ficaria curada. Ela tomou posse daquilo que Deus colocou no coração dela. Esses homens, diz aqui a palavra de Deus assim, versículo 2, trouxeram-lhe um paralítico. Aqueles homens acreditavam que levando aquele paralítico a Jesus, ele ficaria curado. Jesus não perguntou ao paralítico: você tem fé? Você acredita? Não. Jesus, vendo a fé daqueles amigos, Jesus viu que aquele homem também possuía fé, acreditava. Então, ande com quem tem a bênção, porque a bênção está contigo. Não tenha dúvida disso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: meu irmão, a bênção está contigo. Fala para ele agora assim. Mas claro que não ouviu, né? Pelo amor de Deus, fala com autoridade. Meu irmão, a bênção está contigo, meu irmão. Fala para ele assim. Nós temos que proclamar com autoridade a palavra de Deus. E não apenas mais ou menos. Tem que falar, a bênção está comigo. E você que está ouvindo isso, você tem que falar assim: sim, a bênção está comigo, sou abençoado de Deus. Eu sou abençoado. Porque se você não tomar posse da palavra de Deus, tu vai cair exatamente como está aqui os escribas. Começaram a falar assim: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Eles começaram a duvidar de Jesus. Aliás, era o que mais acontecia naquela época. Os próprios apóstolos que caminhavam com Jesus, hoje o Evangelho fala isso, né? Os dois irmãos, Tiago e João, pediu a mãe deles para conversar com Jesus. Foram lá todo mundo, os três, e pediram um lugar reservado para Jesus, para os dois. Quando o senhor tomar posse aí,
Guarda um lugarzinho para a gente separado, tá bom? E os 10 que ouviram aquilo ali ficaram revoltados, os outros apóstolos. Porque na humanidade, a nossa humanidade, Deus nos leva sempre a querer para a gente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, o outro. Nós somos assim. E a matemática de Deus é o contrário. Primeiro o outro, segundo o próximo, terceiro o próximo, quarto o próximo, quinto, você. Sexto, você. Por quê? Os últimos serão os primeiros. A matemática de Deus é uma matemática completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Nós não podemos achar que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Nós não podemos achar que aquilo que eu estou achando, que estou vendo, que agora eu faço da minha maneira, que não é assim. Se nós pegarmos cada história da Bíblia, você vai ver que os homens tinham tudo para perder e ganharam tudo com Deus. Pegado no Antigo Testamento, desde Abraão, que acreditou, e que o sobrinho dele que andava com ele, o Ló, achou que a bênção estava com ele. E quando Ló se separou de Abraão, foi para Sodoma e Gomorra, logo invadiram Sodoma e Gomorra e Ló perdeu tudo. Porque a bênção não estava com Ló, a bênção estava com Abraão. Era com Abraão que estava a bênção. Ele tinha que andar com Abraão e não se afastar dele. Você pegar Gedeão, que vai lutar contra um exército imenso, e Deus manda embora vários. Por fim, sobraram 10.000, falou, tem muita gente, manda embora também, todos medrosos, e restaram 300. E com os 300, o Senhor falou para ele, com os 300 que você tem, eu vou te dar a vitória sobre o Madiã e todo o exército do inimigo. Porque a batalha não é nossa, a batalha é espiritual, a batalha compete ao Deus Todo-Poderoso. E quando eu acho que a batalha é minha, eu faço a minha maneira, aí eu complico tudo. Ao passo que o que o Senhor nos pede é que venhamos acreditar que Ele tem o poder de curar, seja qualquer doença, qualquer enfermidade. Mas pode falar assim, mas eu orei para aquela pessoa e a pessoa não ficou curada e foi para o reino de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, um dia todos nós iremos nos encontrar. O desígnio de Deus ninguém sabe. A nossa parte é acreditar, estando aqui ou indo para a glória de Deus, ficaríamos curados. Ficaríamos curados. E que a igreja, a nossa igreja mãe, ela nos dá a Eucaristia, a adoração de Jesus Eucarístico, para confirmar os milagres, para confirmar as curas, para confirmar que só o Senhor é Deus, para confirmar que só o Senhor é Deus. Às vezes nós perdemos tempo em não ficar ligado naquilo que é mais importante para cada um de nós, que é adorar a Jesus. Meu Deus do céu, eu fico olhando, pensando. Nós estávamos lá em Itaboraí, eu falei assim, se houvesse um show aqui em Itaboraí, com essas pessoas que cantam, fazem as músicas aí, pessoa que compõe as músicas difíceis, né? Que levam anos estudando, aquelas músicas, sabe aquelas músicas que tem um conteúdo maravilhoso, né? Que leva, meu Deus, que mente brilhante, levou anos estudando, que melodia bonita. Não fala que a mulher é isso, não fala que, aliás, para as mulheres hoje, parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje, que tem aqui a Virgem Maria, essa é o modelo para vocês mulheres e para todos nós, filhos dela. Não da maneira que o mundo quer comemorar o dia de hoje, mas comemorando como filhas de Deus, escolhidas de Deus, que são as mulheres. Então, eu falei assim, se fosse um show desse, né, que se eu for para lá dançar, aquelas músicas, aquelas danças lindas que também, né, estudaram muito para isso, eu falei, provavelmente não teria lugar na rua, né, ponta a ponta. Agora nós estamos falando que Jesus está aqui, em nosso meio. Era para aqui, vou botar aqui em Caraí, né? Era para a rua João Pessoa aqui, até a praia de Caraí, não ter lugar para carro, gente, porque é Jesus.
aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, que está aqui. É Jesus Eucarístico. Se você ainda duvida, entra na internet, vê lá milagres eucarísticos e veja que a própria ciência não tem como explicar. Lanciano não está aí para confirmar isso. Então você vai vendo que nós temos essa riqueza para cada um de nós, que o Senhor está aqui e está falando exatamente o que Ele falou para aquele homem que estava ali no momento difícil na maca. Ele trouxeram o homem e Ele falou para ele, né? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os seus pecados. E por que Jesus falou isso, perdoados são os teus pecados? Porque muitas das vezes a enfermidade vem pelo pecado da falta do perdão. Gente, a pior coisa que tem é quando você guarda no teu coração um ressentimento, uma mágoa. Isso não faz bem, isso você não está fazendo mal ao outro, não está fazendo mal para você. A pior coisa que tem é quando você, num desentendimento que teve, você ficou bravo ou brava, e aí você falou coisas que depois, palavras foram ditas, e agora? A pior coisa que tem é quando as pessoas, com a mágoa, e diz que não tem mágoa, fala: não, eu já perdoei, eu não sinto mais nada, já perdoei, e não tem mais nada contra, eu só peço ao Papai do Céu lá, olha, que Ele dê para ele em dobro tudo aquilo que está me desejando. Chega que está com raiva, que o Senhor dê em dobro para ele tudo aquilo que está me desejando. Não tem mágoa com ele, não, está tudo bem. Os ressentimentos vão acontecendo ao longo da história da tua vida, que eu falei no início aqui, né? Os desertos que passamos, os caminhos que trilhamos, e o risco é esse. Porque quando você tem amigos que querem te levar a Deus, é uma coisa. E quando você tem amigos que querem te levar para o outro lado? Ah, está bem, está mal com teu marido? Traz a roupa íntima dele comigo e deixa comigo. Deixa comigo. Está com um problema financeiro? Vem cá comigo, eu vou te levar a um lugar que vai te dar a solução dos teus problemas. Pessoas que chegam até você e fazem proposta no momento de tristeza profunda, de morte, ou de uma doença. É ou não é? Pessoa que está na hora que alguém morreu, e a pessoa chega e quer levar você para um lugar, te oferece ali, porque você vai ouvir a voz daquela pessoa, ou vai escrever igual aquela pessoa. Ao passo que você tem que entender que aquilo que Jesus falou para Marta: quem crê em mim, mesmo que jamais morrer, mesmo que irá ressuscitar, jamais irá morrer. Jamais irá morrer. Quem crê nele jamais irá morrer. Mas como, Senhor? Mas como? Porque nós acreditamos na vida eterna. Então, quando nós passamos por esses momentos que pessoas nos oferecem as facilidades, também tem a facilidade daquele momento da enfermidade. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, tem ano 2000, e ela teve um câncer, né? E ela falava, me ofereciam assim, pessoas que trabalhavam comigo, pessoas boas. E ela estava enferma e falava: não, tem um tal lugar, também tem aquilo que pode beber, faz ali uma garrafada muito boa, faz isso e aquilo. E eu falava assim: muito obrigado, irmão. Muito obrigado, mas eu vou viver a minha fé católica. Eu vou pedir a Deus aquilo que seja feito conforme a vontade dele. E ela ficou curada. Ela tomou a Eucaristia e ficou curada. Logo que tomou a Eucaristia, no dia seguinte veio a falecer. Totalmente curada. Sem mágoas, perdoa a todos, sem ressentimento, curada, e foi para o reino de Deus. O poder da Eucaristia. O poder do encontro com Jesus. O poder de você ir ao encontro daquele que tudo pode realizar
na tua vida. O poder daquele que tem nas mãos a vida e a morte, como está aqui. A bênção e a morte. Aliás, ele propõe isso lá em Números, né? Escolhe, pois, tu tem a bênção ou a maldição. E ele fala, escolhe, pois, a vida, a bênção. Escolhe, pois, a bênção, porque o que mais se tem hoje é a morte. A proposta hoje é morte. A proposta é morte hoje nos desenhos, nas músicas, nas danças. A proposta de morte hoje está em todo lugar. Nas drogas, no ficar e tudo vale, tudo é válido. Não destruir as famílias. É o espírito de morte que está aí, se apresentando nas redes sociais, nos desfiles, e por aí vai. E eu te pergunto, com quem você está andando? Ande com quem tem a bênção. Esses homens levaram o enfermo até Jesus. Poderiam outros levarem para outro lugar, mas como eram pessoas de Deus, levaram ele até Jesus. Ande com quem tem a bênção. Busque caminhar com aqueles que estão dispostos a viver o que você está querendo viver. Não se deixe levar pelas facilidades para resolver problemas dificílimos como são os teus e os meus. Quem pode tudo é Deus. O homem é nada. A enganação, aliás, o demônio, ele sempre quis ser igual a Deus. Ele sempre quis ser igual a Deus. Por isso que ele falou para a mulher, você começa dessa árvore, o fruto desta árvore, você não vai morrer, vai ser igual a Deus. A proposta sempre foi essa, ser igual a Deus. A proposta do inimigo é querer se mostrar como sendo ele que pode tudo e leva as pessoas a se enganarem. Eu não sou muito falado, não, eu vou ter que comentar do meu pai também, pai da minha mãe, falar do meu pai, que andou por esse mundo, já faleceu, está na glória de Deus, se converteu e tal, mas, anos atrás, resolveu fazer uma operação espiritual da vista, perdeu a vista. E achava que estava no caminho certo. Então, você tem que entender que quem caminha, aliás, quem estava ao redor dele, não eram pessoas de Deus. Não eram pessoas de Deus. Não procuravam a Deus. E quando você anda com pessoas que não procuram a Deus, automaticamente vão querer levar você para longe de Deus. A cura acontece a partir do teu momento de ir ao encontro de Jesus, se aproximar dele e falar, Senhor, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Não foi que o filho pródigo falou para o pai? Falou, aliás, ele ia falar para o pai? Vou voltar para o meu pai e vou falar isso para ele. Porque eu não quero comer lavagem. Eu não fui feito para comer lavagem. E sabe por que ele não era feito para comer lavagem? Porque ele era o abençoado. E é você e sou eu. O pai estava de braços abertos esperando ele voltar. Não perguntou onde ele gastou o dinheiro, o que ele fez, simplesmente mandou colocar sandálias nos pés, o anel no dedo e a roupa nova, roupa branca. O que Deus quer que façamos, o que Ele espera que façamos, é que tudo aquilo que está guardado aqui no interior, dentro do coração, lá no fundo, possamos entregar a Ele. A Ele. E não apenas no mais ou menos. Há um tempo atrás, já falei isso aqui, mas de repente você não ouviu ainda, é bom você ouvir. Uma pessoa que estava, quando eu era no ministro de Eucaristia, ele levei a comunhão para ela, e ela, ao receber a comunhão, depois eu terminando, eu conversando com ela, eu perguntei se ela tinha, que ela estava enferma, eu a conhecia,
embora ela não me conhecia, mas eu conheci porque ela era pessoa de igreja, e eu perguntei para ela: a senhora tem algum ressentimento com alguém, algo que não foi curado? Pessoas que magoaram a senhora? Ela falou: não, nunca. O que eu tinha já foi confessado, já terminou, não tem mais nada. Aí passou, e aí eu já estava saindo, e ela falou assim: me chamou e falou assim: eu lembrei de um fato. Mas aconteceu muito tempo, porque eu era ainda na minha adolescência, quando a minha irmã ficou viúva, e ela ficou viúva, e eu chorei muito no caixão. Aquela que ficar chorando no caixão, né? Leva eu. Tem mais que uma pessoa morrendo no caixão. Leva eu. Empurraram. Não, me segura. Quer, mas não quer, né? Mais ou menos. E aí, ela falou que estava chorando, não parava de chorar, e aí a pessoa foi até ela, uma que estava visitando no velório, e falou assim: mas, minha irmã, você amava tanto teu cunhado assim, por que você está chorando tanto? E ela falou assim: eu não estava chorando porque eu amava, porque eu tinha raiva dele. E aquilo, quando ela falou raiva dele, ela reviveu tudo aquilo de anos e anos atrás. Eu não sei qual era a idade dela na época, se era uns 70, 80 anos, ou 120 anos, sei lá qual a idade dela, mas ela voltou à adolescência e relembrou um fato que eu nem perguntei o que era, só falei: só deve procurar um padre então e se confessar realmente. Abrir teu coração, porque a senhora não perdoou um fato que aconteceu anos e anos atrás, e que com certeza estava interferindo na vida dela no presente. Porque quando você pega o teu passado e joga para baixo do tapete, sem enfrentar, sem entregar a Jesus, você pode ter certeza, em algum momento, ele vai voltar à tona e vai te incomodar. Em algum momento vai voltar à tona e vai trazer novamente as lembranças. Vai ressentir. O que é ressentir? É reviver aquilo lá de trás. E aí você vai voltar de novo a ter tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que te incomodou, e as doenças não param. O tempo é de viver a misericórdia de Deus, o perdão. O tempo é de fazer como o filho pródigo, entrar em si e reconhecer: eu preciso ser curado interiormente. Eu necessito que Jesus cure o meu coração. E só tem um meio de Jesus curar meu coração: é eu me abrir e falar: Senhor, está tudo em tuas mãos, porque sozinho eu não posso nada. E para isso, conte com a comunidade Divina Luz. Por isso que eu falei que estaríamos aqui na sexta-feira fazendo uma adoração para a libertação das enfermidades. E por isso você tem que contar com as pessoas que estão ao teu redor. Viver com eles, caminhar com eles, com aquelas pessoas que querem realmente te levar a Jesus, porque a bênção está contigo. Amém? Ora, quem está ao teu lado, fala assim: meu irmão, olha, a bênção está contigo. Para você é abençoado, meu irmão. Amém? Repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nesta noite eu clamo a tua misericórdia, para que eu possa abrir o meu coração, para que o meu coração possa ouvir a tua voz, e todos os meus ressentimentos, e todas as minhas mágoas, te entrego, Senhor Jesus, até aquelas que eu não venho a me lembrar. Coloco tudo em tuas mãos. Não quero ter mais ressentimentos. Quero ser curado. Quero ser curado das minhas enfermidades. Das minhas enfermidades internas. Das minhas enfermidades espirituais. Que teu sangue precioso venha sobre mim, me lavando e purificando, e me libertando de todo orgulho, e me libertando de toda soberba. Eis-me aqui, Senhor Jesus, com todas as minhas misérias, para que o Senhor venha fazer a obra nova na minha vida.
porque Tu és o Deus que me cura. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, aplauda nosso Deus. Vai ficando de pé e vamos adorá-lo em espírito.